Canal Histórias Bíblicas apresenta: Jesus explicou a verdade sobre a escada de Jacó. A história da escada de Jacó tem fascinado as pessoas por muitos anos. A expressão escada de Jacó é bem conhecida e já foi usada como título de um filme, um livro, uma flor e até como nome de um dispositivo eletrônico. Mas de onde veio essa frase em primeiro lugar? Em Gênesis 2, a frase escada de Jacó é mencionada. Jacó, o futuro pai da nação de Israel, estava fugindo de seu irmão gêmeo Esaú. Em Gênesis 25, aprendemos que Jacó enganou seu irmão Esaú para que perdesse sua primogenitura como filho mais velho de Isaac. Como resultado, tudo o que foi necessário para fazer Esaú desistir de sua herança para seu irmão mais novo foi uma oferta de sopa. Em Gênesis 27, Jacó enganou novamente, fazendo-se passar por Esaú para enganar seu pai idoso e quase cego a abençoá-lo. Essas duas decepções transferiram para Jacó tanto as bênçãos físicas quanto espirituais da linhagem familiar. O roubo da bênção e da primogenitura de Esaú causou tensão entre ele e seu irmão mais velho. Por causa disso, a palavra de Deus diz em Gênesis 27:41, Esaú odiou a Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. E Esaú disse em seu coração: os dias de luto por meu pai estão muito próximos, então eu matarei meu irmão Jacó. Esaú queria mesmo matar Jacó. Sabendo disso, a mãe deles, Rebeca, enviou Jacó para se refugiar com seu irmão Labão. Jacó esperava encontrar uma esposa e estabelecer uma nova vida lá, a salvo da fúria de seu irmão, com a permissão de seu pai Isaac. Gênesis 28:5. Jacó decidiu acampar sob as estrelas, sozinho e fugitivo, com nada além de uma pedra como travesseiro. Nessa época, o coração de Jacó provavelmente estava cheio de arrependimento pelo passado, solidão no presente e incerteza sobre o futuro. Mas então a história tem uma mudança importante. Gênesis 28, versículos 11 ao 22. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, versículos 11 ao 22. Este é o primeiro encontro sobrenatural de Jacó com Deus, que é semelhante ao encontro de Abraão em Gênesis 15. É interessante notar que Jacó tem quase a mesma idade de Abraão quando Deus o mandou deixar sua terra natal e viajar para uma nova terra. A escada que Jacó viu é mais precisamente expressa como uma rampa ou escadaria, semelhante a uma fortificação construída contra uma cidade murada. Jacó não apenas recebeu uma visão de Deus, mas também uma mensagem de Deus, que confirmou a promessa feita a Abraão e Isaac, de que seus descendentes seriam como o pó da terra,
e que todas as nações da terra seriam abençoadas através deles. Esta é a primeira vez que Jacó ouviu a promessa de Deus. Não era informação nova, mas tornou-se real para ele quando percebeu que era a promessa de Deus. Quando Jacó acordou de seu sono, ele sabia exatamente o que havia acontecido. Concluiu que certamente o Senhor estava naquele lugar e disse: "Eu não sabia disso." O lugar não tinha mudado. Ainda era um deserto com apenas uma pedra como travesseiro, mas Deus apareceu naquele lugar. Ele apareceu a Jacó em sua fraqueza e cansaço porque precisava dele. Chegar ao fim de si mesmo antes de depender de Deus. Sabemos que Jacó teve um novo encontro com Deus, porque ele não temeu Esaú, mas sim o Deus verdadeiro. Um medo maior havia expulsado um medo menor, porque o poder de Deus triunfou sobre o poder de Esaú. Jacó adormeceu em um certo lugar, mas depois de ver Deus, ele acordou e deu um nome sagrado ao local: Betel. O que antes era um lugar escuro se transformou em um espaço sagrado. Nada havia mudado na situação de Jacó. Tudo o que havia mudado era sua nova visão de Deus, e isso mudou tudo. A cidade pagã de Luz foi transformada em Betel, que significa casa de Deus. Jacó derramou óleo sobre a pedra áspera que havia servido de travesseiro, transformando-a na pedra angular de um altar centrado em Deus. Ele santificou esse lugar escuro, reconhecendo invisivelmente o sobrenatural agindo ali na dura natureza. Embora Jacó tivesse realizado o roubo final ao reivindicar para si a herança da linha familiar, Deus queria que ele entendesse que, embora ele fosse o herdeiro escolhido por Deus para cumprir as promessas de Deus a Abraão, multiplicando seus descendentes em uma grande nação que Deus chamaria de sua, Deus estava no comando, não Jacó. O plano seria executado do jeito de Deus, não de Jacó. Levaria algum tempo para que Jacó compreendesse completamente essa verdade. Este é o episódio visual do sonho de Jacó, mas o que significa? Em seu encontro com Natanael, o Senhor Jesus faz uma aparente referência a este incidente. Natanael havia encontrado Felipe depois de ter encontrado uma nova alegria. Felipe estava ansioso para compartilhá-la com alguém, então ele decidiu falar com Natanael. Ele manteve sua mensagem simples e curta, dizendo a Natanael que havia encontrado o Messias que havia sido predito por Moisés e pelos profetas, Jesus de Nazaré. Natanael teve problemas, pois Nazaré era uma cidade desprezada da Galileia. Ver o Messias morando em um bairro tão pobre parecia impossível para ele. Sua mente estava ocupada com essa pergunta e ele decidiu expressá-la. Felipe não discutiu. Sentiu que a melhor maneira de lidar com as objeções era apresentar diretamente as pessoas ao Senhor Jesus. João 1,47 diz: Jesus viu Natanael se aproximando e disse dele: "Aqui está um israelita de fato, um verdadeiro descendente de Jacó, em quem não há astúcia, nem engano, nem duplicidade." Este verso mostra que Jesus sabia todas as coisas, apesar de nunca ter conhecido Natanael antes. Ele sabia quem ele era. Natanael ficou surpreso que um estranho total falasse com ele como se o conhecesse, mas Jesus o viu mesmo que ele estivesse tão escondido. João 1,49 ao 51. Natanael respondeu: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que estas." E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Jesus frequentemente começava suas afirmações com as palavras "em verdade vos digo", quando ia dizer algo muito importante. Aqui ele deu a Natanael uma imagem do tempo futuro, quando ele voltaria para reinar sobre toda a terra. O mundo saberá então que o filho do carpinteiro que viveu em Nazaré era verdadeiramente o Filho de Deus e o Rei de Israel. Naquele dia o céu se abrirá e o favor de Deus descansará sobre o rei enquanto ele reina, com Jerusalém como sua capital. Natanael provavelmente estava meditando na história da escada de Jacó, com seus anjos subindo e descendo. Essa escada é uma imagem do próprio Senhor Jesus Cristo, a única ligação com o céu. Os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem.
Jesus disse a Natanael que ele viu apenas demonstrações menores de sua messianidade. No reinado futuro de Cristo, ele verá o Senhor Jesus se revelar plenamente como o Filho ungido de Deus. A escada ilustra a relação entre Deus e o homem, mostrando que o Deus que criou o universo deseja uma relação próxima com sua criação, especialmente a humanidade, e que ele é quem inicia essa conexão, discussão e amizade. Assim como a escada de Jacó ilustrou a conexão entre Deus e o homem, Jesus Cristo é a conexão espiritual, mediador e escada para preencher a lacuna criada pelo pecado entre Deus e os homens. É por isso que ele é o mediador da nova aliança, que pela morte redimiu as transgressões que foram cometidas sob o primeiro testamento, para que os chamados possam receber a promessa da herança eterna. Hebreus 9, versículo 15. Jesus Cristo iniciou uma nova aliança espiritual que está disponível para todos. Ele trocou nossos pecados por sua justiça, permitindo-nos conhecer a Deus e desfrutar da relação íntima que ele pretendia desde o início. Jesus era, de fato, o Filho de Deus, como o soldado romano na cruz declarou. Como cristãos, vemos este sonho de Jacó como altamente simbólico, representando o mediador Jesus Cristo, que veio à Terra e se tornou a escada ou caminho para que possamos reconectar a relação com Deus que foi rompida por causa do pecado. Romanos 5, versículos 1 ao 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. De acordo com a palavra de Deus, Jesus foi como nossa escada de Jacó, que veio à terra da linhagem de Jacó por meio das provisões de Deus e nos redimiu para que pudéssemos viver no céu pela eternidade. A reação de Jacó a esta visão sugere que ele possa ter se tornado um verdadeiro crente nesta ocasião. O sonho de Jacó enfatiza a graça iniciadora de Deus, não porque ele era justo, mas por causa da chamada de Deus e da fidelidade a Abraão. Jacó era a terceira geração a receber as promessas da aliança abraâmica. Quando olhamos para os personagens em Gênesis, podemos ver paralelos com Jesus. Vamos voltar para o tempo em que Abraão foi instruído a oferecer Isaque como sacrifício. Ele foi dirigido para uma montanha específica conhecida como Moriá. Anos depois, essa mesma montanha ficou conhecida como Gólgota, o lugar onde Deus sacrificou seu único filho. Adão e Eva, em meio ao castigo de Deus, fizeram uma promessa em Gênesis 3. Ele disse à serpente que a semente ou descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, assim como a serpente esmagou o calcanhar da descendência. Um calcanhar machucado não é fatal, mas uma cabeça machucada é. E esta é a primeira promessa de que Deus um dia derrotaria Satanás de forma fatal. Agora sabemos quem amarrou o homem forte e saqueou seus bens. A vitória final virá através de Cristo, a semente da mulher. Na Bíblia, Deus frequentemente se comunicava com as pessoas através de sonhos, fornecendo informações críticas e direcionando-as nas ações que Ele as designou a tomar. Ele fala conosco hoje através de sua palavra escrita, a Bíblia, que contém muitas histórias como a de Jacó e princípios específicos e claros pelos quais Ele quer que vivamos. Deus também fala conosco através do Espírito Santo. Quando oramos, ouvimos sermões e louvores, interagimos com outros crentes e passamos tempo sozinhos com Ele, a chave é fazer a palavra em vez de apenas lê-la ou ouvi-la. A história de Jacó demonstra que, mesmo quando decepcionamos ou falhamos em dar-lhe nossa completa lealdade, Deus não nos abandona. Ele espera que nos rendamos completamente a Ele.